Olá, internauta! Começando agora mais um programa Observatório Infinity. Hoje, 29 de maio do ano de 2012. Hoje é o 150º dia do ano. Faltam 216 dias para acabar o ano. Hoje, comemora-se aí, como já foi dito aqui no Brasil, o dia do estatístico e o dia do geógrafo. Também é aniversário do município de São Pedro do Turvo, em São Paulo, Potim, também estado de São Paulo, Ajuricaba, no Rio Grande do Sul. É feriado municipal de Trancoso. Hoje também é comemorado, André, o dia da tomada de Constantinopla na Turquia, só que isso aí já faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo. Foi anteontem. Dia Mundial da Energia, Dia Internacional do Soldado da Paz das Nações Unidas. Ao meu lado, André Padula. Boa tarde, André. Boa tarde, web espectador da Infinity TV. Estamos aqui mais uma vez para fazer o programa Observatório Infinity. Hoje, dentre as efemérides, as datas que foram mencionadas pelo Chicão, nós temos o dia do geógrafo. E eu me recordei de uma pessoa, o nome dele era Milton Santos, parecido com aquele jogador de futebol, Nilton Santos. Eu assisti uma entrevista dele no programa Roda Viva, da Televisão Cultura, e foi dos homens mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de ouvir. E ele era um geógrafo, então por isso que eu acabei associando a ele. Ele infelizmente já desencarnou. Era uma pessoa extremamente inteligente, fabuloso. E hoje no mundo católico, André, dias de santos aqui pouco populares, podemos colocar assim. Cirilo de Cesareia, Sinísio é duro, hein? Perto do Sinísio não é fácil não. Não é não. Teodósia, Conon e Maximus de Treves. Falar para você a verdade, eu não conheço nenhum desses santos aqui não, viu? O Maximus de Treves, ele parece ser até aquele personagem do Gladiador, né? Que tinha o Maximus, né? Que era o Maximus, né? Mas eu não conheço. E tem o Conon também, podemos dizer que seria o Conan. Conan também. Hoje está cheio de referências. A turma tá ligando pro André aqui, tá vendo que ele tá no ar? Eu tô tentando desligar o telefone aqui, mas agora eu consegui, não vou atrapalhar mais, pronto. Mas, enfim, Teodósia, esse nome não me é estranho do ponto de vista de santa. Se não me engano, e aqui eu dou minha mão à palmatória, mas se não me engano, ela era mãe do Constantino, do rei Constantino, que tornou a religião, o catolicismo como religião oficial de Roma. E hoje, tem aqui, como já foi dito também, né, André? Como eu falei aqui no começo, é a tomada de Constantinopla, na Turquia, né? Isso lá para 1300 e alguma coisa, né? Foi pelo exército otomano, não foi? Isso. Foi 1200 e lá vai fumaça. E tem uma particularidade também hoje aqui, André, que eu gostaria de falar aos nossos internautas. Eu não falei nada para você antes. Falar para os nossos internautas que hoje também, em 1959, no dia 29 de maio, nasceu ninguém mais, ninguém menos do que a Gretchen, cantora e dançarina Gretchen. E tem muito político aqui em Ceará que tem um bundão igual a dela, viu? Tem um bundão igual a da Gretchen. Tem muito político aqui em Ceará que é um bundão igual o bundão da Gretchen. Você não concorda, André? Bonga. Exatamente. Uma grande personagem do nosso mundo artístico. Sem dúvida alguma, né? Tá aí, uns parabéns pra Gretchen. Então hoje, um programa diferente aqui. Vamos fazer, eu e o André, para você aqui, o Kiko está aí com alguns problemas particulares, podemos colocar assim, né? Um abração pro Kiko aí, que logo vai estar
de volta aqui comandando o programa Observatório Infinity aqui da Infinity TV. Não é isso, André? É isso aí. E mais uma vez o programa de hoje vai ser mais bonito, porque afinal de contas o Chicão está aqui conosco, né? Não, muito mais bonito o programa de hoje, não tenha dúvida. Como eu estou falando. Nenhuma. Bom, começar o programa de hoje. E o Chicão que não me deixa mentir. Sem dúvida alguma, né? Entre eu e o Chicão, sou mais eu, pô. Tá certo. Dizem que a gente tem que gostar primeiro da gente, né? Depois vamos gostar dos outros, não é isso? É isso daí. Bom, o primeiro assunto aqui, André, da pauta nossa de hoje é o assunto sobre o Serra Café. Eu gostaria de parabenizar o poder público, a prefeitura, pela organização do evento. Com todas aquelas pessoas com as quais eu troquei ideia, todas foram unânimes em parabenizar os organizadores e a prefeitura ter a sua parcela de contribuição, sim. Cedeu espaço, fez com que deu a infraestrutura para que o evento se desse. Então nós temos que parabenizar sim a prefeitura quando ela faz um evento que dá certo. E este deu. Mas, como sempre, tem um mais na vida, como a gente nunca pode deixar passar em branco as coisas sem que haja um pequeno comentáriozinho, né? Ou uma coisa pouca, né? Uma pequena gafe cometida durante os discursos. Tiveram personalidades ligadas ao setor da cafeicultura, extremamente importantes no estado de São Paulo, relevantes no cenário nacional, e usando da palavra, falando a respeito da importância do café, da história do café, do que foi o café, inclusive aqui em Serra Negra, o nosso prefeito cometeu um pequeno equívoco, se assim podemos dizer. Pequeno de tamanho ou pequeno de dimensão, podemos colocar? Não, eu diria o seguinte, de tamanho é pequeno, mas é um equívoco grande, longo, distante. Bastante distante. Se assim podemos dizer. Bastante distante. Porque no seu discurso, né, ele começou a falar a respeito da importância do café para a economia de Serra Negra, o que é verdade, que em Serra Negra se produzem dois tipos de café, o café robusta e o café arábica, né? Cada um com a sua característica, etc, etc, etc. E por conta dessa característica, tradicionalmente, cada um é negociado numa determinada bolsa de valores. O robusta é negociado na bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos, perfeito, tudo bem. E o Arábia, né, cara? Ele é negociado na Bolsa de Chicago. Segundo o senhor prefeito, localiza-se na Inglaterra. Onde? Na Inglaterra. Chicago fica na Inglaterra? Segundo o senhor prefeito, sim. Bolsa de Chicago. Nós fomos pesquisar e parece que não é, doutor. Parece que a Bolsa de Chicago localiza-se também nos Estados Unidos. É mais ao norte, próximo ao Canadá. Mas Chicago não é a cidade que jogava o Michael Jordan, né? Sim. Eu lembro que ele pegava aqueles ônibus de 2 andares, aqueles táxis amarelos na cidade, né? Talvez ele tenha se confundido porque a língua é inglesa, né? Então, nos Estados Unidos se fala o inglês, ele achou que Chicago ficava na Inglaterra, mas não, fica nos Estados Unidos. E, logicamente, quando ele fez essa afirmativa, houve um certo... Agora, inclusive, uma série de risadas contidas. Pelo que me consta, André, até onde eu sei, o prefeito Bimbo entende de cana, de açúcar, de engenho. Ele entende de cana, ele é um produtor rural, ele faz uma café, pelo que eu sei, eu não lembro que ele... Não, ele é produtor de café também. Também. Tem café lá também produz café na sua propriedade. Tem café no bule? Tem café no bule para vender. Na Tuia também deve ter café secando lá, café seco para vender também mais tarde. Tá? Ele conhece todo esse cara. Ele só cometeu um pequeno deslize. Como eu disse, é longo, né? Porque a distância entre Chicago e Inglaterra é longa. Tem o Oceano Atlântico Norte entre os dois. Inclusive existe a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Exatamente. Agora, você tocou nesse assunto, André, né? Eu gostaria de fazer um comentário no seguinte sentido. Existem números, né, antigos aqui da nossa cidade que dão conta que Serra Negra chegou a ter 17 a 20 milhões de pés de café no nosso município.
Hoje, estima-se que a quantidade de pés de café no município de Serra Negra chega perto aí de 5 milhões, quer dizer, um quarto do que se plantava na década de 30 até a década de 50, hoje, infelizmente, Serra Negra, aquilo que a gente sempre vem batendo e criticando, né, ao longo do Serra Negra, perdeu muito ao longo desses anos, né? Serra Negra deixou muito a desejar. Mais uma prova disso, que você já imaginou hoje Serra Negra aí perto aí dos 20 milhões de pé de cafés, né? Aonde que a gente poderia estar no cenário nacional da produção de café. Claro, o evento é válido, a gente está aqui também para elogiar. Serra Negra depende muito da economia do café, mas se perdeu muito durante os anos, né, André? Exatamente. A agricultura, o café, é extremamente importante na economia do município. Poderia ser muito mais, concordo com você, Chicão. Mas existe uma questão também que é uma questão geográfica. Já que é dia do geógrafo, nós temos uma questão geográfica na nossa cidade. Nossa cidade tem muita montanha, muito morro. E a mão de obra para a colheita do café manual está muito cara. Então o que acontece? Você não encontra pessoas que saibam trabalhar, que saibam colher o café, que saibam cuidar do café, porque você tem todo o cuidar do café ao longo de um ano. Você tem que fazer a capinação, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Não se aconselha capinação química. Poderia ser usada a forma de plantação adensado do café, que seria, ao invés de plantar os pés de café esparçados, mas próximos, cerca de 1,40 m de uma cova à outra, para que não necessitasse da capinação, ou seja, a própria folha evitaria o crescimento de mato por baixo do pé de café, mas os nossos pés são muito antigos, as plantações são muito antigas e não há uma renovação nesse sentido. São poucos os locais na cidade que utilizam a plantação condensada do café, ou seja, mais pés por metro quadrado, etc., vamos dizer assim. Isso fazendo com que pudesse ter um maior número de pés de café. Mas a mão de obra está difícil para esse aspecto. E uma particularidade também da nossa instância, André, que ajuda muito a produção do café, teve aqui o Valer, inclusive no programa do Brasil na Pauta, do Carlos Henrique, diz que o Cotamilli, né, não é marca de café, não é marca de beneficiadora de café, não. O café Cotamilli são pés de cafés plantados acima de 1.000 metros de altitude, onde a qualidade do café é melhor. Isso ajudaria muito a qualidade do nosso café, porque a Serra Negra, grande parte aqui, não o centro, né, que tem 900 e poucos metros, mas os morros existem muitas áreas do município que estariam acima dos 1.000 metros de altitude. Isso ajudaria muito na qualidade do café. A gente podia explorar isso mais, a gente perde também com isso aqui na nossa cidade. Na verdade é o seguinte, o café existem dezenas de técnicas de plantio, de colheita de café. Existe a colheita seletiva do café também, aquela que você não colhe toda a rama do café, mas você colhe apenas aqueles grãos que já estão maduros, que é uma forma também de colheita de café, que quem utiliza muito é a Colômbia, e ela tem os chamados cafés especiais, as linhas de cafés especiais. E são cafés que são comercializados nas bolsas, né, no mercado de café, por um preço muito acima do café que normalmente se produz aqui em Serra Negra. Porque aqui se coleta todo o café, né? Muitas vezes se mistura aqueles que se encontram numa altura maior, daqueles de menor, e o produtor muitas vezes vende o café em coco, onde ele perde dinheiro ainda. O nosso produtor rural ainda prefere vender o café não beneficiado, alguns, e isso acaba também gerando menos receita para ele, produtor. Enfim, é um processo a ser aperfeiçoado. Porém, voltamos a falar que o evento Serra Café foi importante para o município, é importante para o município. A prefeitura está de parabéns pela condução desse evento e, apesar da pequena gafe do senhor prefeito, parabéns, Bimbo, por esse evento. Você merece. Tá aí então, né, um evento que realmente atrai aí, né, os produtores de café, as pessoas interessadas no café, e muito importante para a nossa cidade, como já foi destacado aqui. Dando prosseguimento, André, aqui no nosso programa, né, tem um fato que chamou a atenção aí, né, da população de Serra Negra,
que deixou muitos indignados, muitos comerciantes da nossa cidade indignados, como foi aí a construção, podemos colocar assim, né, a adequação de um espaço na entrada de um hotel da cidade, um hotel 5 estrelas, um resort, no centro de Serra Negra, um dos mais importantes da nossa cidade, ou se não o mais importante da nossa cidade, a construção da loja do vereador Paulinho do Valentim, que está causando realmente, como se diz, um mal-estar tremendo no setor aí do comércio da nossa cidade, né? Mais um fato lamentável, né, André? Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, a loja está linda, foi muito bem montada, ela foi toda revestida aqui com mármore, com granito preto, o local ficou muito bonito, está de parabéns o proprietário, o Paulo Valentim. Mas nós temos determinadas regras ou leis que têm que ser seguidas por todos. Ou seja, não é porque você é detentor de um cargo público que você pode ter privilégios perante a população ou perante todos os outros. Por exemplo, naquela loja não tem banheiro. Não sei se você, como é uma loja devassada, ela é toda envidraçada, vocês poderão verificar, quem passar por lá poderá verificar, ela não tem banheiro. A loja está, nesse sentido, está desprovida de algo que todas as lojas têm que ter: banheiro. Porque se o funcionário tiver vontade de ir ao toalete, ele vai fazer o quê? Ele vai sair dali, vai entrar no hotel? E se um cliente quiser usar o banheiro, vai sair dali e também vai mandar para o hotel? Primeiro que não é hóspede do hotel. O hotel tem todo o direito de recusar a entrada dessa pessoa, ou até a entrada do funcionário. Vai ter que ir até a Laudo Natel, lá no começo da Laudo Natel, para usar o banheiro público, ou vai ter que vir até aqui atrás da prefeitura para usar o banheiro público. Como é que faz? Existem regras que valem para todas e que deveria valer também para o senhor Paulo Valentim. Apesar de ele ser prefeito, ele deveria seguir a legislação. Vereador, aliás. Ele deveria seguir a legislação e deveria valer para ele também. Mas, aparentemente, a questão também, alguns são mais iguais que os outros. Além dessa questão que você destacou aí, que é do banheiro, né, que não pode o estabelecimento ser aberto sem banheiro, a vigilância sanitária devia... Aí vai do alvará da vigilância sanitária. De novo, né? Questão de desmembramento do imóvel, a parte de IPTU, matrícula, né? Você tem propriedade para falar sobre isso. Eu acho uma temeridade, né? Sinceramente, eu acho uma temeridade. Como você falou, a loja é muito bonita, muito bom gosto, né? Mostrando ali que realmente conhece de decoração, além de bom gosto, né, um alto custo, né, como você falou, de mármore, vidro, aquela montagem, coisa, mostrando um poder econômico. Aquela loja não custou barato para montar. Mostrando um poder econômico até, né, satisfatório aí, ninguém tem nada para a vida pessoal dele. Que Deus dele. abençoe. Que Deus, você diz, como fala minha mãe, que Deus proteja ele e não desampare nós, né? Exatamente. Mas a questão da matrícula, como é que faz a firma, né? É tudo feito nas coisas. Afinal de contas, qual é o endereço? Qual é o endereço, exato. Qual é o número? Desmembramento, que ali fazia parte da portaria do hotel, da entrada. Não, era o espaço do hotel. Apesar que o hotel está loteando quase que inteiramente, né? Sim, mas... Se você for analisar o que era o Rádio Hotel, o que é o Rádio Hotel hoje, do ponto de vista da sua estética exterior, não estou absolutamente julgando o hotel na qualidade dos serviços dele, afinal de contas não é esse o objetivo, mas esteticamente o hotel era uma situação há 40, 50 anos atrás, né? Hoje o hotel está escondido atrás de muros. Inclusive já houve manifestação de alguns hóspedes para mim, no meu estabelecimento, dizendo que não gostaram da nova situação do hotel, porque a pessoa se sente presa. Ela olha, vai à piscina, ela olha, vê um paredão aonde estão as novas lojas. Talvez o proprietário do hotel não se sinta, isso não o incomode, seguro. Não o incomode de ter um hotel onde a pessoa se encontra presa, mas os hóspedes sim. Afinal de contas, o horizonte deles hoje é um muro.
Por mais bonito, pintado, arborizado, é o mundo. E pelo que reza a lenda também, André, diz que o vereador Paulinho, eu dou risada porque diz que o vereador Paulinho do Valentim quebrou o nariz, quebraram o nariz dele. Conta essa história, André. Como que é? Isso se passou, essa história nós conseguimos apurar dentro da Câmara Municipal. O vereador Paulo não compareceu à sessão da Câmara de ontem, e era a voz corrente lá dentro que ele teria sofrido um acidente, teria quebrado o nariz. Quebrou o nariz. Quebrou o nariz. E aí houve aquele... Todo mundo corre para ver. Mas quebrou o nariz como? Será que ele encontrou com alguém? Será que alguém o encontrou? Será que houve um acidente maior do que se imaginava? Mas não. Parece que o motivo foi mais prosaico do que as pessoas possam imaginar. Sabe o que aconteceu com o vereador? Pelo menos é o que se comentava na Câmara ontem. Ele quebrou o nariz na porta de vidro do novo estabelecimento dele. Ele foi sair do estabelecimento, não viu que a porta estava fechada, aí... Como diz o pessoal, né? Realiza, imagina. Não, imagina a cena. Se isso como eu disse, né? É uma situação assim. Então, primeiro eu quero me solidarizar a ele, Paulo, porque afinal de contas... Tomara que nada mais grave tenha acontecido. Tomara que não seja, tomara que nem tenha quebrado o nariz, tomara que tenha sido uma concussão, alguma coisa menos séria, e que nada o afete. Mas isso demonstra também mais uma outra coisa que o vereador fez. Você sabe o que é? No começo dessa legislatura, se não me engano, no 2009, meados de 2009, foi aprovada uma lei, e eu não sei quem propôs essa lei, mas foi aprovada uma lei que obrigava aos estabelecimentos comerciais que tivessem vidro, que fossem fechados por porta de vidro, que colocassem uma faixa amarela alertando as pessoas que entrariam nesses ou sairiam desses estabelecimentos, de que ali haveria uma porta de vidro, porque poderia ocasionar um acidente. E não é que o vereador, pelo jeito, descumpriu a lei? Mais uma, né? E demonstrou, mais uma vez, né? Fisicamente, aquilo que a lei determina que ele faça. E ele não fez. Ainda bem que quebrou o nariz dele. Se quebra o nariz do cliente, a situação seria bem pior, né? Não. Ainda bem, né? Nossa Senhora, ia ser muito mais difícil. Porém, o senhor Paulo Valentim não esteve na sessão da Câmara de ontem e esse é o motivo. Esperamos que ele esteja bem, que seja um fato de menor importância e que ele possa retornar às lides de trabalho e da Câmara Municipal brevemente. É isso aí, o mais importante, né? A saúde do vereador, sim. Seja respeitada aí, né? A gente, nós podemos até inusitado, nós podemos até dar um pouquinho de risada, comentar a respeito do fato que é inusitado. Sem dúvida. Tudo bem, o vereador há de nos perdoar também, o Paulo há de nos perdoar também por conta disso. Mas que ele está descumprindo, se houver efetivamente a aprovação desta lei, se tiver ocorrido a aprovação desta lei, e onde ele seria obrigado a identificar com uma faixa a porta, ele não está cumprindo a lei também. Não. Sem banheiro, sem faixa. Se for de cumprir lei, nós já estamos cansados. Inclusive as bocas pequenas diziam o seguinte, que o proprietário teria atrás do balcão um piniquinho. Ah, é verdade. E quando ele precisasse ir ao banheiro, ele usaria o pinico. A questão do pinico, né? Da falta de banheiro. Mas é usado o pinico ainda, André? Vai que tem, né? Vai que tem, né? Vai que tem. Eu lembro que antigamente se colocava o pinico embaixo da cama. Da cama, eu lembro disso. Uma vez eu nunca usei o pinico. Eu lembro. Opa, meu avô, minha avó tinha uma mesinha, né? Uma cabeceira, que tinha uma portinha, dentro da portinha ficava o pinico. Preguiça de ir no banheiro à noite. Preguiça, era frio, né? Aqui, vamos lá. Muitas das casas o banheiro ficava fora da casa. Ficava fora. Não ficava dentro. Também não existia iluminação elétrica. Não. Luz elétrica, né? Era tudo com lampião. Se apagava. Justifica, mas hoje em dia não, né, André? E não podemos... Pessoa, você já viu esses banheiros modernos que tem hoje em dia? Eu já vi fotos na internet
que é todo fechado de vidro e você não enxerga dentro? Sim. Cairia muito bem na loja dele um banheiro desse. Seria interessante. É uma ideia para o vereador, né? Inclusive, comenta-se que o Palácio de Versalhes, na França, é um palácio onde a realeza francesa morou durante séculos, tá? Não tem um banheiro. Não tem. Lá eles faziam as necessidades no pinico e atiravam aquilo que tinha se dobrado pela janela. Mas não vai dar certo na Coronel fazer isso. Não dá. Aí não dá para jogar o pinico para fora na Coronel. Não vai dar certo. Aí tem que... Aí acho que até o dono do hotel não vai gostar muito. Não vai gostar muito. Bom, André, dando prosseguimento, né, deixar esse assunto aí do vereador para trás, né, a gente tem que falar aqui a respeito da publicação do Serrano contra o prefeito Antônio Luiz de Ítalo Franco, a publicação contra o Bimbo, feita aí pelo Ministério Público, né, pelo promotor público de Serra Negra. E o que causou estranheza de muitos é que o jornal que é Chapa Branca, que está, pode-se dizer aí, né, falando bem da administração, diz que não teve muita saída, que comenta-se a boca pequena. Foi que meio, né, induzido aí a publicar, fizeram de uma maneira que eu confesso a você, né, estranha, publicando a sentença na íntegra, colocando apenas um prefácio ali, podemos colocar assim, do que se dizia aquilo, e mais nada, nenhum comentário. Será que houve pressão realmente para a publicação? Estão dizendo que já também não está recebendo em dia, seria uma espécie de uma pressãozinha. Que causou estranheza foi, né? O fato realmente é grave contra o prefeito Bimbo, de Serra Negra, né, da contratação aí dos advogados, mas o Serrano até então mascarava a coisa, né, André? O que nós sabemos é que o jornal Serrano, ele, durante todos esses 3 anos de administração, 3 anos e 4 meses de administração da atual do Bimbo, né, ele foi extremamente condescendente com a administração. Se publicou alguma crítica, ela imediatamente era seguida de uma carta de explicação, sempre atenuando uma eventual responsabilidade do poder público. Sempre foi um jornal, nesses 3 anos, chapa branca, ou seja, só elogios, críticas, passava longe de críticas, etc. A questão de 1 mês e meio atrás, publicou na página 2, na contracapa, você pega o jornal assim, você vira, página 2, publicou aquele tijolão a respeito do Paulo Scachetti, né, a respeito daquela ação que o Ministério Público entrou contra o Paulo. Imediatamente, ele passou a ser questionado por que o Paulo e não os outros. Porque nunca publicou nada a respeito da atual administração. E aí, na semana passada, fomos surpreendidos com a publicação, 2 publicações. Uma que falava a respeito do vice-prefeito Felipe Dotó, aquela ação famosa das notas fiscais rasuradas, tá? E uma outra ação movida contra o João Paulo Ferraresso, e que acabou gerando toda aquela celeuma na Câmara Municipal da semana passada. Questão pessoal, um atira sobre o outro fala que foi um e vira, ou seja, em casa que falta pão, todo mundo reclama com razão. Nesse caso, todo mundo reclamando porque não deviam ter feito aquilo que fizeram. Passar para a crítica política, tudo bem. Que foi o que aconteceu ontem na sessão de Câmara. A sessão de Câmara ontem foi uma sessão tranquila, não houve entrevero, não houve briga, não houve sim o vereador Vitali e o vereador Marcos usaram das prerrogativas de vereador para comentar a respeito da publicação do Serrano, sim, trouxeram à baila na sessão da Câmara aquele fato da contratação dos advogados, etc. Porém, de uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila. Foram ouvidos pelos vereadores da situação. O presidente da Câmara tentou justificar o fato, argumentando que se o atual prefeito, que está sendo questionado pelo pagamento dos 9 mil agora, quem dera na administração anterior que gastaram muito mais.
Posso dizer uma coisa para você, vereador Demétrios, presidente? Eu diria para você o seguinte: se o prefeito Paulo errou lá atrás, um erro não justifica o outro. E se ele errou lá atrás e vocês não tomaram a providência para tornar a coisa transparente, a coisa clara, vocês prevaricaram. Porque vocês deixaram de fazer aquilo que devia ter sido feito. Ou não? Mas existe algum fato semelhante na administração? Que eu saiba, não. Da contratação do Paulo? Advogados? Que eu saiba, não. Tinha 2 advogados, agora tem 5. Não. Lá são o seguinte, vamos ver, na Câmara Municipal, na Prefeitura, você tem 4 vereadores contratados. 4. Em cargo de comissão. Advogados. E você tinha um procurador-geral, que era o Sérgio Helena, que fazia do papel do procurador-geral do município. Sim. Aí houve o concurso público, o que passou em primeiro lugar, entrou com uma ação e fez a prefeitura obrigá-la a contratar. Então hoje a prefeitura tem um procurador-geral do município. Mas antes a prefeitura contratava o Sérgio Helena e mais 4 advogados para defendê-la nas suas ações. Então, ou seja, esse assunto foi abordado de uma maneira profunda na Câmara Municipal. E o presidente da casa tentou justificar a contratação que o pai dele fez, né, essa contratação do Sérgio Helena e de outros advogados mais, porque o Paulinho também fazia. Ora, se o Paulo errou e você vem a dizer que o Paulo errou, agora você faz, seu pai faz a mesma coisa? Não tem cabimento um negócio desse. Desculpe, mas não é assim que faz. Corrige seu erro. Se a prefeitura tem necessidade de advogados, e tem, faça concurso público, ao invés de contratá-los em cargo de comissão, faça o concurso público e contrate o procurador jurídico do município, enfim, supra as prefeituras das suas necessidades. Mas não, aí contrata A, contrata B e acaba caindo nessa esparrela que acabou caindo. O seu Bimbo, se for condenado por esta ação, vai ter que pagar de multa 120 mil, além de ter que devolver mais 120 ao município. E agora tem algumas correntes de pensamento que dizem o seguinte: não, ele não sabia que isso tinha acontecido. Ah, não, pai. Você acredita que tem gente que está falando que fizeram isso pelas costas dele, que ele não sabia? Não. Você acredita nisso? É que nem o caso, a gente vai falar das notas fiscais. Eu não sabia, eu não sabia. Você desculpa. A responsabilidade você tem que ter. Você assinou. Você é o ordenador de despesa. Você que é o responsável. Assim fica fácil, né, velho? Aí fica fácil, né? Se não sabia, encontre quem saiba e puna. Agora, eu não sabia e não fazer nada, é a mesma coisa que falar o seguinte: olha, quem fez? Não sei. Não está mais aqui, foi para onde não sei, foi para Lins, lugar incerto e não sabido. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que não saiba, não. Isso aí não vem com. Agora, vamos dizer o seguinte: a gente tá aqui comentando, né, que está no blog, que foi advertido, que está sendo enganado, que está sendo usado, até que certo ponto usado. Não sei. Até que a população não foi usada por um vereador, por um candidato a prefeito, que se diz ser honesto, que era uma dupla de honestidade e juventude, que não ia conduzir, que ele ia mandar na prefeitura, que nunca o Jesus ia mandar nele, porque ele era homem, ele era íntegro e que não tinha nascido ninguém para mandar nele. O que você vê dentro da prefeitura hoje? Quem é que manda lá dentro? É um escândalo atrás do outro. Vá! Eu diria para você que é o seguinte: vamos falar chique? Chique. Então é o seguinte: isso aí é tertúlia flácida para dormitar bovinos. Já ouviram isso? Não? Traduza. Conversa mole para boi dormir. Olha, eu fico indignado também, André, como você, porque se toda vez que acontecer algum escândalo, como vem acontecendo, né? Paulatinamente aí dentro da prefeitura. O cara fala que ele não sabia, que ele é coitado, que ele não viu, que passaram a perna nele. Minha gente, então mostra aí total incompetência. Sim. Total incompetência para assumir uma função de mandatário do nosso município. Falta de gestão, falta de controle, falta de conhecimento, falta de gente capacidade para tocar.
Ué, não tem outra explicação. Ele não tem ninguém. Quem que faz a chefia de gabinete dele? O que faz a chefia de... Quem que são os chefes de gabinete dele? Tira xerox. O que faz a chefia de gabinete do prefeito que não peneira os documentos e não alerta o prefeito, então, do que está acontecendo? Não serve para mais nada. Tem que servir. Com todo o meu respeito à pessoa que está ocupando aquele cargo, não tem nada contra pessoalmente ele, mas, poxa, isso faz parte da administração pública. A sua função é esclarecer, é aplanar, tirar as pedras, para que o prefeito não tropece. Agora parece que estão colocando uma, duas, três, ele só cai, só toma na cabeça. Como é que pode um negócio desse? Como você falou, pintaram um quadro, né? E esse quadro... Venderam uma imagem e agora a gente está pagando um preço alto aí por essa... Pode-se dizer, viu, André? Com toda a clareza. Incompetência da administração municipal. Que é um escândalo atrás do outro. Nada de proveitoso se traz para o município de Serra Negra. Só coisas erradas. Só coisas mal feitas. Tem esses 3 anos e 5 meses que eles estão aí. Infelizmente para a nossa cidade. Infelizmente Serra Negra, né? Porque nós perdemos. Nós perdemos. Se alguém imagina que há algum tipo de satisfação, algum tipo de alegria, algum tipo de, olha que bom ele está errando, olha, nós vamos... Se alguém imagina que passa pela cabeça das pessoas esse tipo de postura, talvez não, com certeza digo que você se engana, pelo menos da nossa parte aqui. Eu preferia 1000 vezes ver a cidade bem administrada, bem cuidada. Gostaria de ver a cidade progredindo, oferecendo serviços aos cidadãos, à juventude que aqui vem. Mas não, o prefeito ele é cutucado, faz uma passeata na rua porque ele tem que arrumar a pista de skate. Poxa vida, mas chegou a esse ponto. Chegou ao ponto de precisar fazer uma passeata para arrumar uma pista de skate, que ia demandar o quê? Para arrumar lá 10, 15 mil reais. E olha lá, hein? Bom, André, vamos voltar. Vamos voltar aqui então à questão exclusiva aí do jornal em si, do Serrano. A gente sabe que a gente tem em Serra Negra o veículo de comunicação é complicado. Né? Para a gente poder fazer comunicação em Serra Negra é muito complicado. A gente dá murro em ponta de faca. Sim. Aqui na Infinity TV. A gente ajuda no que pode aí o jornal Onda Verde. Vamos falar que é jornal eleitoreiro, que é isso aqui, tentando dar um contraponto àquilo que vinha sendo feito, né? Pelo jornal O Serrano aqui do nosso município. Agora, estão dizendo, André, tem correntes aí dizendo de que já está havendo atraso no pagamento. E essas publicações aí, tanto do Felipe quanto do Bimbo, são uma certa forma de tentar pressionar a prefeitura, porque, para esclarecer, não tem nada com o jornal O Serrano. O jornal tem uma gráfica onde lá é impresso o diário oficial do município. Então, estão dizendo que eles estão tentando já pressionar. Será que o castelo de vidro está caindo também, André? Olha, sinceramente... Sinceramente, eu quero sinceridade. Isso é sinceridade. Eu acho que não. Eu diria por uma questão... Houve alguma pressão por parte do Ministério Público, por parte das autoridades? Eu acho que o medo maior talvez tenha sido não por conta de uma falta de pagamento da prefeitura, que eu não acredito. Eu acho que o medo maior tenha sido da pressão popular e principalmente a pergunta ou a incógnita: e se a oposição ganhar? Como é que eu vou ficar com o meu jornal de novo? Pezinho para frente e pezinho para trás? Mas já? Já, tá com medo? Uai. Tá com medo porque veio? Faltam 7 meses para acabar o ano. 8 meses? Mas vai ficar complicada a situação no jornal. Se a oposição ganhar, André. Isso você pode ter certeza. Não, é fácil. Complicado é tipo assim, é só trabalhar direito. Trabalha mas de acordo. Mas a questão não é trabalhar direito. Eu não acho, eu não acredito que a qualidade do trabalho prestado por eles seja ruim. Não, se você pegar o diário oficial, ele é bem impresso, o papel é de boa qualidade, a fotografia
está razoavelmente bem nítida, não está trêmula. Então não há esse tipo de qualidade da prestação de serviço. Só que é caro, né? O que há aí sim. O que há é o seguinte. Dá para fazer mais barato. Bem mais barato. E olha, Amparo, uma cidade com 80 mil habitantes. Perto disso. Certo? Ou seja, pouco menos, 80 mil habitantes. Quase 3 vezes, 2 vezes e meia, com certeza, maior que Serra Negra. Tá? Sabe quantos exemplares do Diário Oficial são distribuídos na cidade? 2.000? Não. 5? 1.000 exemplares. 1.000 exemplares de Diário Oficial para uma cidade de 80 mil habitantes. Os Diários Oficiais eles são encaminhados aos órgãos do município, às autarquias, são encaminhados à delegacia, são encaminhados aos poderes executivo, legislativo, judiciário do município, arquivos, etc, etc, etc. E ainda sobram alguns para serem distribuídos à população. Por que 2.000 exemplares para a Serra Negra? Para ficar mais caro. Mas é isso que eu estou questionando. Por que 2.000? Afinal de contas, se você for mais, se Serra Negra tiver, vamos exagerar? 30 mil habitantes? Não tem isso, é 26 mil e leva a fumaça, 27 mil. Mas vamos exagerar, 30 mil habitantes. Quase 10%. 2.000 exemplares. Ou seja, você tem 2 exemplares do Diário Oficial para cada 3 pessoas no município. Daria uns 8%, 7% da população. Se você considerar que a população é feita de jovens, que não lê Diário Oficial, que estão nas escolas municipais, que estão nas escolas, que dificilmente vão pegar um jornal para ler, é muito jornal sendo distribuído na cidade, gente. E tá caro. Tá caro. Será que não é isso que está fazendo com que o jornal reveja algumas atitudes, algumas posições? Não, mas agora é tarde. Bom, eu sei que agora é tarde. Agora, o que pode explicar então isso? Ou então, seria exatamente a explicação que você colocou, aquela em que os pagamentos estão deixando de fluir. Estão minguando. Minguando. O que eu quero crer que não seja verdade, porque a prefeitura, na semana passada, eu não sei de ontem, eu não tive essa informação, mas na semana passada aprovou um aumento de gastos de R$1.300.000, R$1.390.000. Na semana retrasada, R$1.340.000. Ou seja, aparentemente dinheiro não está faltando no município. Se esse dinheiro está surgindo, não vai dizer que falta R$2.000 para pagar o serrano? Tem algo de podre aí, gente. É isso aí. Tem algo ainda a ser esclarecido. Esclarecido. Vamos ver se nossos sabujos conseguem descobrir alguma coisa. Falando em dinheiro, André, conversando com um interlocutor, podemos colocar assim, sim, da nossa municipalidade, que se diz, navega nos 2 horizontes. Certo. Entendeu? Transita pelos 2 horizontes. Me disse que o orçamento do município foi aprovado em 65 milhões de reais para o próximo ano. Não, para o próximo ano, o orçamento deste ano... Não, para 2013. Não, o orçamento de 2013 ele não foi nem elaborado ainda. Mas, como eu estou dizendo, essa pessoa que transita nos 2 horizontes, diz que as contas chegam perto aí de 65 milhões de reais. Olha. E vai a toque de caixa também. Dependendo, claro, né, das eleições de outubro. Gente, vamos lá. A prefeitura tem que encaminhar o orçamento para o ano seguinte até dia 30/9. 30 de setembro. Essa é a obrigação. A prefeitura pode apresentar o orçamento... Antes da eleição, então. Antes da eleição. Que bom. Ela tem a obrigatoriedade de apresentar o orçamento até o dia 30/9. Só que ela pode apresentar o orçamento no dia 30 e no dia 1º solicitar a devolução para adequação. Ferrou. Ela pode. Ela vai estar dentro daquilo que ela pode fazer. Ou seja, mas de qualquer forma, o prazo para apresentação do orçamento é 30/9. Dificilmente a prefeitura vai apresentar um orçamento antes dessa data para a Câmara Municipal.
Não vejo chance disso. E seria um valor de 65 milhões? Quanto foi? Mas não é, mas o orçamento de 65 milhões, é aí que nós precisamos tomar cuidado se ele não está exagerado. Esse ano foi de 60 milhões. Eles estão aprovando verbas extra suplementares de recursos por excesso de arrecadação, por contratos adicionais, etc., da ordem de 4 milhões de reais já apresentaram esse ano. Ou seja, vai levar o orçamento desse ano para 60, 64 milhões de reais. Eu não acredito que ele seja executado. Porque para que ele fosse executado, seria necessário que os recursos viessem. E eu duvido que todos esses recursos venham. São verbas do DAD, que o prefeito está querendo dizer que tem dinheiro, iniciar o processo licitatório, tentar fazer a contratação, mas não dá tempo, não há de fazer. Não vai ter tempo. O que ele vai conseguir fazer, sim, é asfalto. E isso, o asfalto, tem prazo para fazer. Asfalto de novo. Asfalto de novo. Vão jogar asfalto nas ruas do município. Vão encher as ruas de asfalto. Nos meses de agosto e setembro. Porque se fizer o asfalto agora, quando chegar na época da eleição... Está tudo esfarelado. Não só esfarelado, como já esqueceram. Então, dizem que houve uma conversa entre uma pessoa altamente graduada dentro da prefeitura, cobrando um outro pessoa também altamente graduada na prefeitura, mais ou menos nos seguintes termos: eu não falei, fulano, você já tem o asfalto na tua mão, já está guardado aí dentro, é só para usar em agosto e setembro. Se fizer agora asfalto em setembro, em outubro da eleição, o pessoal já esqueceu tudo. Então o asfalto é para usar em agosto e setembro por causa da eleição. E foi cobrado assim, de uma maneira terrível. Por quê? Porque ele fez um tapa-buraco. Entendeu, sua besta? Porque ele fez um tapa-buraco. Havia um tanto buraco na rua, tanta reclamação que ele colocou. Você já deve estar sabendo quem que eu estou falando, né? Mas ele colocou asfalto frio numa caminhonete lá, fechada, que parecia uma ambulância, você já viu? Sabe? Foi cortada a ambulância. Aquela lá. Eles cortaram a ambulância e eles estavam fazendo. Eles cortaram a ambulância, a saúde está uma beleza. Tá, beleza. Ninguém precisa daqui de ambulância. Eles cortaram a ambulância para fazer veículo de carga. Ai, que maravilha. Tá vendo? É assim que aí, o que acontece? Aí eles estavam lá tapando o buraco, e eu vi isso, eu fui testemunha porque eu vi. E o cidadão levou uma descompostura, eu não sei de qual dos prefeitos foi. Tem 3 ou 4? Dizem que tem 3, eu não sei de qual deles foi, mas que deu uma descompostura de acordo, vamos dizer assim, ameaçando até demiti-lo. Bom, André, vamos ter hoje aqui no programa a conversa ao pé do ouvido, que está aqui na pauta? Eu acho que nós estamos conversando, sabe? Eu só vou por aí. Põe lá, então bora. Conversa ao pé da orelha. Olha, conversa ao pé da orelha, sabe o que eu poderia dizer para você de conversa ao pé da orelha? Que parece, por temor de alguns, que a União está se unindo. Quem? A oposição está se unindo. Ah, é? A união está se dando. Nossa. Abemos papa, então? Abemos quase. Abemos 1 ou 2 candidatos a papa. Chega. Não posso. Chega mais não posso. Sabe por que eu não posso falar? Eu não posso falar porque, apesar de ser uma conversa a pé de ouvido, tem ouvido ouvindo a gente. As paredes têm ouvido? As paredes têm ouvido. Então vamos falar só entre nós. Então guarda, então, porque, né? Melhor para todos, né? Seria melhor para todos. Mas a fumacinha já não está mais tão preta, não. Então aquilo que eu escrevi no blog lá não vai acontecer, né? Que também essa pessoa que cavalga nos 2 horizontes, que viaja nos 2 horizontes, e está dizendo assim, ó, vocês não vão ter candidato, não tem ninguém lá que vai ganhar a eleição, o Bimbo é imbatível na eleição. Eu vou cantar uma música. O Bimbo é capaz de ir contra os nulos, contra os bancos, vocês não vão pôr candidato, é verdade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar uma música para você assim, algo assim. Numa melódia. Que sará, wherever will be the future. Assim eu fico mais tranquilo, viu, André? Deixa eu parar de cantar aqui, senão de repente alguém me descobre e toca aí cantar no programa dos outros, eu não vou.
E temos também aqui o quadro já popular do Batendo na Mesma Tecla. Batendo na mesma tecla. Algumas coisas que nós continuamos a falar, o desmatamento do Grupo A, que ainda aguardamos respostas do poder público pelos questionamentos que foram feitos pelos partidos, não fomos agraciados com a resposta do senhor prefeito para tal. Como já está em vigor a lei da transparência, eu acho que, infelizmente, para o prefeito, os partidos de oposição deverão apresentar novamente aquele requerimento, agora por força de lei terá que ser atendido. Infelizmente, o poder público nosso está cada dia pior, não responde as coisas. E tem muita gente dizendo, André, né, que realmente podemos colocar com cuidado, né? Esse promotor realmente está cumprindo as determinações que lhe cabe, que realmente, né? A coisa, ele viu que o buraco que se arrega o doutor Leonardo, ele tem agido, cumprido as funções constitucionais, as funções do Ministério Público. Ele tem agido no que ele está certo, incomoda aquele que faz com que nós tenhamos que dar a resposta, incomoda, porque afinal de contas não é fácil não você ser chuchado, cutucado para prestar um esclarecimento, para prestar uma luz. Sem dúvida alguma que incomoda, mas é a função dele. E se o poder público não ouve a população, não escuta os partidos políticos, tá pouco se lixando para nós, o promotor está agindo. Para o promotor, não. Bom, então, vamos lá. Grupo A já foi. Hospital. Requerimentos ao hospital. Tá, mas tem o hospital também. Então. Os requerimentos do nosso querido João Paulo. João Paulo, oi, tudo bem com você? Isso daí vai... Pensou que eu fosse te esquecer? Não. Isso aí, você já viu quando você guarda aqueles documentos assim que formam aquelas tracinhas? Sim. Já está formando as traças. Já está formando tracinha? As traças está comendo os alimentos. João Paulo... Não sai da gaveta, mas nem os documentos do requerimento que você fez, por favor, mais uma vez. Se é que tem alguma coisa escrita naquele requerimento. Quero crer que haja. Porque eu não acho que o vereador... bom, aí é outra coisa. Mas eu quero crer que haja. Hospital. Ainda sem solução efetiva para o hospital. O poder público tentou fazer um mise-en-scène com uma nova gestão do hospital, uma proposta, não sei de que maneira, pela dirigente da DRS7, aonde haveria uma pseudo-municipalização. Só que isso aí seria para enganar a justiça, a bem da verdade. E parece que a coisa refluiu. Então o hospital ainda carece de uma solução. Talvez a solução que a prefeitura queira é o fechamento do hospital. Vamos ver. Eu acho que até, pelo que a gente vê da prefeitura, da inação do poder público, é isso. Não se assuste. Quer que o hospital se feche. E não duvido disso, porque no passado eles já quase fecharam. No passado, muitos dos problemas que o hospital enfrenta hoje são decorrentes exatamente de ações tomadas por esses que se encontram na prefeitura hoje. Na época o Bimbo era vice-prefeito. Mas ele estava lá, estava junto. Então ele viu, assistiu, e muitas das coisas que você enfrenta hoje é decorrência daquilo que vocês plantaram. Então, tem que corrigir, tem que arrumar. Não podemos ficar sem o hospital. A cidade não pode ficar sem o hospital. E a responsabilidade é sua, senhor prefeito. Tem uma insanidade, uma instância conhecida no Brasil inteiro e não ter hospital. Seria uma insanidade. Seria uma insanidade. Insanidade, mas é isso daí. E tem o caso, André, das notas fiscais também, eu acho que vai dar pano para manga. O caso das notas porque fiscais, não vão julgar, não vão dar destinação, não vão falar o que aconteceu. Até outubro não vão falar. Mas ali é o seguinte, a denúncia já foi feita pelo Ministério Público, agora precisamos aguardar para saber se o Judiciário acolhe a denúncia ou não. E eu não vejo como não acolher a denúncia, iniciando-se um inquérito
criminal, porque isso é um inquérito criminal, isso não é civil, isso é crime. O que foi cometido foi apropriação de recurso público, é crime. Fraude do documento público, crime. Então não há como dourar a pílula. O que houve foi um crime, com todas as letras. E, infelizmente, por tudo que foi lido, envolve a figura do vice-prefeito e a figura do seu tio, que é assessor na Secretaria de Assistência Social. Infelizmente. Respingando na mesma tecla, André. Independente de serem os dois ou de serem outras pessoas. Infelizmente, pessoas se locupletando com dinheiro público. Respingando na mesma tecla e voltando um pouquinho um assunto, André. No caso do Bimbo, da contratação dos advogados, em julgado, o ato de improbidade administrativa envolve também o seu vice-prefeito. Não. Envolve. Caça os dois. Me parece que vai tudo na mesma Não, mas o contrato foi assinado pelo prefeito. Pelo vice? Não, o vice assinou... da Metrópolis. Da Metrópolis. É verdade, desculpa. O vice-prefeito assinou o contrato da Metrópolis, assinou o processo onde ele rompeu o contrato com a Gaivota. Tá certo. Lembra? Verdade. Ele entrou na prefeitura por uma licença do Bimbo. Mas se tratando de improbidade, os dois estão embora, terrível, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Vamos dizer assim. O quadrado do vice-prefeito é as notas fiscais rasuradas. Alguém poderá alegar, mas os valores eram pequenos, mas era pouca coisa. Puxa vida, e se fosse grande? Se com pouca coisa já fizeram o que fizeram, já pensou se fosse grande valor? Viu? Pensou? Ligou, pensou, ligou o botão. É isso aí. Como diria o meu bisavô Alberto Lully, que você conheceu muito bem, né? Alberto Lully, né? Sim, conheci. Que bela bestia! Exatamente. Então, a questão, e o Bimbo, o que acontece com o Bimbo? O Bimbo, essa questão dos advogados, o processo está se iniciando dentro do judiciário também. Se o judiciário também abriu inquérito criminal, também é crime, tá certo? Aí o que tem? Tem uma série de penalidades, dentre as quais é a perda dos direitos políticos. Vamos imaginar que o prefeito Bimbo se eleja. Vamos imaginar que o prefeito... então, aí que eu quero chegar. Vamos imaginar que ele vença a eleição em outubro novamente, certo? Se esse processo foi julgado aqui em Serra Negra, é primeira instância. Ele continua. Mas há aquela questão da revogação do diploma, da diplomação. Eu não sei. Se ele ia chegar dia 1º e não tiver diplomado... mas não vai ser julgado até dia 1º. Até dia 1º de janeiro, por exemplo. Porque é o seguinte, vamos lá, como é que funciona mais ou menos? Isso também eu não sou advogado, então eu estou tentando entender como é que funciona o processo. O Ministério Público oferece a denúncia. Aí o juiz recebe a denúncia e ele analisa os documentos, analisa o que contém o processo. Aí ele pode aceitar ou não a denúncia. Se ele aceitar a denúncia, ele tem que fazer o quê? Intime-se aos réus, que aí o senhor prefeito passa a ser réu, né, para que responda. E o prefeito pode alegar que ele tem foro privilegiado. Até então, né? Ele tem o tempo duplo para responder, ele tem prazo em dobro, ele tem unidade administrativa, blá, blá, blá. Então ele vai empurrar isso. Isso não vai se solucionar antes da eleição. Mesmo depois da eleição, não pode ser cancelada a diplomação. Se ele já tiver tomado posse. Porque ele não foi julgado em segunda instância. Então, mas ele perde o mandato atual. Não o próximo, né? É mais complicado. Nós temos que ver, mas eu acho... A verdade é uma só, André. Paira a dúvida na cabeça do eleitor. Para. Não, inclusive o seguinte... Como eles gostam muito de fazer, hoje fica muito claro o seguinte... Deixa ela minhola na cabeça da Fernanda, o Paulinho não pode, o Sinésio não pode, o Júlio Santos não pode, né? O André Padilha não pode, inclusive vive falando isso para todo mundo. Agora, meus amigos, inverteu um pouquinho a história. Vamos pôr
caraminhola na cabeça do eleitor do outro lado também. Vocês já pensaram o que acontece? Vai, a chapa é Bimbo e Felipe. Os dois fiscal adorada, os dois para o processo. Se os dois forem condenados, tem que deixar a prefeitura. Quem que assume a prefeitura? Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Vai ter que convocar a eleição de novo. Cancela a eleição. Cancela a eleição. Se ele tiver perdido o ato dos advogados, tem que devolver 240 mil, como você falou. A próxima eleição, as custas caem no ombro dele também. Também R$3 porque por eleitor, ele é causador da nulidade. É o caso da nulidade. Olha, Roberto Lula, abre o olho. Veja em quem vocês vão votar, gente. De repente vale mais a pena ir fazer produtos alcoólicos no bairro da Serra do que ficar na prefeitura. Pelo jeito a coisa pode ficar triste. Bom, André, 1 hora de programa. Vamos chegando ao final. Estamos chegando ao final, né? As suas, não falamos nada da Câmara, graças a Deus. Não, mas a Câmara não falei. Algumas notícias da Câmara vieram. É uma moléstia, viu? De como? A Câmara estava tranquila, estava em paz ontem. Não sei se por coincidência o vereador Paulo não estava, mas estava em paz. Estava o nariz quebrado. Bom, vamos embora então? Vamos embora. Vamos embora? Será que o vereador Paulo vai falar assim agora por um tempo? Ainda bem que ele quebrou dele. Se quebrou o meu, dá uma quebrada que eu vou buscar na pegando. Tá doido. Paulo, melhoras para você, tá? Desculpe as brincadeiras, tá? Elas são feitas com maior das boas intenções, de brincar com a sua pessoa, nada ofensivo a você. Acho que é importante a gente colocar isso. Claro. Porque senão de repente ele acaba achando que nós estamos aqui torcendo para ele quebrar o nariz. Torcendo, perseguindo ele e tudo mais. Não é nada disso. Vamos embora, André? Vamos. Vamos falar tchau para a turma. Obrigado, ouvinte da Infinite TV. Mais uma vez, estivemos com vocês. Esperamos que o programa tenha sido de seu agrado. E semana que vem estaremos aqui de novo. Eu não vou quebrar o nariz. Eu venho. De nariz quebrado, eu vou falar assim só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quero ver o que vai acontecer. Bom, é isso aí. Como falou o André, vamos encerrando mais um programa Observatório Infinite aqui da Infinite TV. E na próxima terça-feira estaremos de volta aqui para encher a sua paciência. Quem é que sabe, né? Um abraço e até lá.